Desde o início do Oscar até hoje, 563 filmes já foram indicados na categoria máxima, a de melhor filme. Agora, você tem ideia de quantos deles foram dirigidos por mulheres? Se liga nesse vídeo que eu te conto tudo. Pessoal, para quem está chegando no canal do meu tio Oscar através desse vídeo, sejam muito bem-vindos. Mas faz o seguinte, se inscreve aqui no canal e principalmente ativa as notificações no sininho. É muito importante para a gente poder continuar produzindo conteúdo de qualidade sobre Oscar, sobre academia, toda semana. Beleza? A primeira cerimônia de entrega do Oscar aconteceu lá no final da década de 1920. E se a gente pegar todos os filmes indicados desde então, até essa última cerimônia que premiou os melhores de 2019, na categoria principal a gente vai ter 14 filmes dirigidos por mulheres indicados ao longo dos tempos. Isso representa mais ou menos 2,5% do total. É bem pouco, né? Convenhamos. E isso reflete muito do que se fala em relação à representatividade também atrás das câmeras, né? É importante ter diretoras, roteiristas e técnicas em todas as áreas aí para garantir um cinema mais plural e mais democrático. A academia vem se esforçando e tendo iniciativas nesse sentido e a gente espera que isso se reflita nas indicações ao longo dos tempos, mas vamos olhar um pouquinho para trás para ver como essa história foi construída até hoje. O primeiro caso de filme indicado na categoria máxima e dirigido por uma mulher aconteceu no ano de 1986. A produção Filhos do Silêncio foi dirigida pela cineasta norte-americana Rhonda Haines. E inclusive foi o primeiro trabalho dela para o cinema. Ela já tinha trabalhado com produções para televisão, mas foi a primeira vez que um trabalho dela foi para a tela grande. Basicamente, esse filme é sobre o relacionamento entre um professor de uma escola de surdos e uma zeladora que trabalha nessa mesma instituição. Quem interpreta o papel do professor é o ator William Hurt, que estava bem em alta nessa época, e a zeladora é interpretada por Marlee Matlin, que inclusive venceu o Oscar de melhor atriz por esse filme. So you used your anger to push me away. O segundo caso aconteceria 4 anos depois, em 1990, com o filme Tempo de Despertar. Ele foi dirigido pela cineasta também norte-americana Penny Marshall, que infelizmente já faleceu inclusive. Ela trabalhou ao longo da carreira também como atriz e esse inclusive era o terceiro filme da carreira dela como diretora. Curiosamente, um dos títulos que ela dirigiu e que fez bastante sucesso não só lá nos Estados Unidos como no mundo inteiro foi Quero Ser Grande, estrelado por Tom Hanks. Mas de volta aqui para o filme que foi indicado, ele é estrelado por ninguém menos do que Robert De Niro e Robin Williams. Ele é um drama sobre pacientes que estão internados em um hospital e depois de algumas décadas vivendo em estado catatônico, respondem muito bem a um tratamento experimental. Esse é um filme bastante emotivo, baseado em fatos reais e que pegou muita gente na época de lançamento. How are you today? I'm all right. How are you? Never better. No ano seguinte, em 1991, foi a vez de Barbra Streisand ter um filme dela indicado na categoria de melhor filme, O Príncipe das Marés. Nessa altura da carreira, a Barbra Streisand já era reconhecida ali por Hollywood, inclusive porque ela já tinha 2 Oscars, um como atriz e outro como compositora. Ela estava no segundo longa-metragem como diretora e nesse caso específico ela também estrela o filme. A história é sobre 2 irmãos que acabam se apoiando mutuamente em um momento complicado da vida deles. Quem contracena com ela é o ator Nick Nolte e esse filme na época recebeu nada menos do que 7 indicações ao Oscar. Convenhamos, um número bastante relevante. Well, I don't know if I can help your sister either. But I do know I'm not going to give up trying. Why not? Maybe she just wants to die too damn much, huh? Na sequência, a gente chega ao ano de 1993, quando a neozelandesa Jane Campion é indicada junto com seu filme O Piano. Inclusive, de todos os casos citados até agora, esse foi o primeiro em que a diretora também estava indicada, além do filme em si. Ela acabou vencendo na categoria de melhor roteiro original, e esse é um filme sobre uma mulher muda que é forçada a se casar, mas não abre mão de um piano, que é, na verdade, um instrumento praticamente de estimação dela.
Ela usa esse piano como uma forma até mesmo de comunicação e para dar vazão às suas emoções. Como o seu novo marido não quer esse instrumento dentro de casa, ela acaba desenvolvendo um caso extraconjugal e ainda precisa cuidar da filha pequena. Esse é um filme que, entre outras coisas, tem uma atuação incrível de Holly Hunter e ainda deu o Oscar de melhor atriz coadjuvante para Anna Paquin quando ela ainda era uma criança. A gente inclusive já fez uma análise detalhada desse filme aqui no canal. Se você perdeu, acesse os arquivos e confira. O próximo filme da lista, que foi lembrado pela Academia, demoraria 10 anos. Em 2003, Sofia Coppola teve o seu filme Encontros e Desencontros indicado para melhor filme. Ela, que é filha do Francis Ford Coppola, também foi indicada como melhor diretora e venceu na categoria de melhor roteiro. O filme foca suas atenções em dois personagens em estágios diferentes de suas vidas. Bill Murray interpreta um homem de meia idade que está ali numa crise, até porque a sua carreira como astro de cinema está em franca decadência. Já Scarlett Johansson interpreta a garota de 20 e poucos anos com uma visão muito mais fresca da vida. Ela é uma mulher jovem, de espírito livre e que vai acabar abrindo um pouco a cabeça desse homem de meia idade. Para completar, ambos se encontram na cidade de Tóquio, que é onde todo o filme se desenrola. Are you going right now? Yeah, and my bodyguard's right here. 3 anos mais tarde, em 2006, foi a vez do filme Pequena Miss Sunshine ser indicado pela Academia. Essa na realidade foi uma codireção entre a Valerie Faris e o seu marido, Jonathan Dayton. Ambos já tinham trabalhado juntos em vídeos musicais, e no caso desse filme, eles acabam imprimindo uma estética bastante moderna. Esse filme na realidade foi o queridinho da temporada de premiações daquele ano, era o preferido do público. O roteiro discorre sobre uma família disfuncional que entra numa van para fazer a caçula, a menininha da família, participar de um concurso de beleza infantil. Assim eles cruzam os Estados Unidos para tentar chegar lá a tempo do desfile e de todos os acontecimentos que estão em volta aí do concurso de beleza. Nesse processo, claro, eles acabam se conhecendo mais uns aos outros e se abrindo. É um filme que mistura elementos do drama e da comédia e funciona muito bem, e inclusive também já foi analisado aqui pelo canal. Volte aí nos arquivos para ver a análise completa. Em 2009, pela primeira vez na história da Academia, não só o filme dirigido por uma mulher foi indicado, como também venceu o Oscar de melhor filme. Eu estou falando aqui de Guerra ao Terror, dirigido por Kathryn Bigelow, que também se tornou a primeira diretora mulher a levar a estatueta para casa. Ela foi a primeira e única mulher até hoje a vencer, e na realidade ela levou para casa 2 estatuetas, uma pela direção e outra pela produção do filme. Foram 6 estatuetas no total, por um filme que versa sobre soldados norte-americanos trabalhando no desarmamento de bombas durante a guerra contra o Iraque. É um filme bastante tenso, uma temática indigesta e também tem um fundo geopolítico bastante definido aí. Um fato impressionante é que esse filme acabou batendo o que foi durante muito tempo a maior bilheteria da história do cinema e também um grande avanço tecnológico pelas imagens em 3D. Avatar, dirigido por James Cameron. Coincidência ou não, foi o primeiro ano em que um novo sistema de votação foi posto em prática. A partir dessa temporada, a gente teria 10 indicados na categoria máxima ao invés dos 5, que eram costumeiros até então, e o voto era preferencial. E no mesmo ano de Guerra ao Terror, a gente teria ainda um outro filme indicado na categoria máxima, que também foi dirigido por uma mulher. A dinamarquesa Lone Scherfig trouxe às telas Educação, filme sobre uma adolescente que mora no subúrbio de Londres, ali na década de 1960, e tem a vida afetada pela chegada de um homem com quase o dobro da sua idade. Um filme que fala sobre o amadurecimento, sobre esse período de descobertas e sobre a relação dela com a própria família. É um filme menos lembrado, mas que tá aí também na história como indicado a melhor filme. You have no idea how boring everything was before I met you.
No ano seguinte, 2010, novamente a gente teria 2 filmes dirigidos por mulheres indicados na categoria principal. O primeiro foi Minhas Mães e Meu Pai, dirigido por Lisa Cholodenko. A norte-americana foi indicada pelo roteiro dessa obra, protagonizada por Annette Bening e Julianne Moore. Elas interpretam um casal de lésbicas que tem 2 filhos, um garoto e uma garota. Em um determinado momento, elas precisam enfrentar o reaparecimento na vida delas do doador de esperma que gerou a filha. A menina, com curiosidade, quer saber quem é o pai biológico dela e vai atrás dessa informação. E aí começam todos os conflitos da trama. Esse é um filme menor, mais independente e que enfoca suas atenções no conceito da família e nos relacionamentos. Também é um título que a gente já analisou aqui no canal em detalhes, então acesse lá nos arquivos para ver a análise completa. You dropped out of college? Yeah, it just wasn't my thing. No, huh? Why's that? I don't know, it just seemed like a massive waste of money after a while, you know? Já o segundo filme indicado nesse ano de 2010 foi dirigido por Deborah Granik, indicada também ao Oscar de roteiro. Inverno da Alma foi o filme que revelou o talento de Jennifer Lawrence e também fez a cineasta vencer o prêmio de Sundance. Na história, uma garota sai em busca do pai para não perder a casa, que está hipotecada em função de dívidas que ele tinha deixado com o banco. Essa garota, na realidade, tem que cuidar da sua mãe doente e dos seus irmãos mais novos, os 2 pequenos. No entanto, nessa jornada para tentar solucionar os problemas, ela acaba enfrentando a resistência da própria comunidade que vive ali em torno dela. Esse é um filme claramente bem pequeno e também bastante duro, bastante frio, não só em relação à fotografia, à questão estética, como também a temática que é explorada ali. Vá até os arquivos aqui do canal e também confira a crítica completa de Inverno da Alma. Way down in Missouri where I heard this lullaby, when the stars were blinking and the moon was shining high. Kathryn Bigelow estaria de volta a uma cerimônia do Oscar, dessa vez pelo filme A Hora Mais Escura. O filme é uma crônica sobre a caçada norte-americana ao terrorista Osama Bin Laden. Mais do que uma questão factual, esse é um filme que estimula uma reflexão política e social. Quais foram as consequências dessa guerra contra, entre aspas, o terror? De que forma a sociedade norte-americana pagou, direto ou indiretamente, por isso? Na minha opinião, esse é certamente um dos melhores filmes daquele ano, filme maduro, super bem realizado e também o melhor título de longa-metragem da Kathryn Bigelow em toda a carreira dela. We lost him for 7 years. Now we find him again, and boy, does he have a really nice house. Is that it? Pretty much. Em 2014, pela primeira vez, a gente teria um filme dirigido por uma mulher negra indicado na categoria principal. Selma, Uma Luta pela Igualdade, de Ava DuVernay. Esse, na realidade, é um filme de época. Ele resgata um fato histórico, que foi a marcha de Martin Luther King lá nos Estados Unidos no ano de 1965 pelo direito igualitário ao voto. A produtora desse filme foi ninguém menos do que Oprah Winfrey, que se tornou assim a primeira mulher negra indicada na categoria de melhor filme de toda a história da academia. E o filme ainda teve uma canção muito popular na época, que inclusive venceu o Oscar de melhor canção daquele ano, Glory. They can at least be triumphant in the knowledge that their whiteness makes them superior to blackness. But we know the truth. Para encerrar essa lista de filmes, a gente chega no nome mais jovem de toda essa lista, que é Greta Gerwig. A cineasta norte-americana também trabalhou como atriz em algumas oportunidades e foi indicada ao Oscar de melhor direção pelo seu segundo longa-metragem, Lady Bird, É Hora de Voar. Esse é um filme de 2017 que na realidade é muito autorreferenciado, a própria Greta assume isso. Na história, uma garota adolescente e todas as dúvidas típicas dessa fase, todos os conflitos, todo o processo de autoconhecimento que todos nós passamos. Esse também foi um título que na época deu o que falar, muita gente gostou e o público de uma forma geral aprovou. Isn't there a thing like think globally, act locally? You feel that the person who said that didn't live in Sacramento. E agora, na última cerimônia do Oscar, a de 2019, ela voltaria com o filme Adoráveis Mulheres.
Uma produção bem mais madura, bem mais consistente, de uma qualidade mais elevada e que também impôs maiores desafios para ela enquanto diretora. O roteiro foi baseado num livro, inclusive já adaptado outras tantas vezes para o cinema, e que conta a história de uma família que fica sem o patriarca em função da Guerra Civil norte-americana. Assim, essa casa cheia de mulheres, já que são 4 irmãs, vão precisar se virar nesse contexto adverso. E a partir disso, a nossa protagonista, interpretada pela Saoirse Ronan, acaba amadurecendo e entendendo seu papel dentro da sociedade. Para mim, esse é um filme que demonstra uma clara evolução em relação à obra anterior, e isso me deixa animado porque provavelmente as próximas obras vêm numa qualidade ainda maior, ou pelo menos assim esperamos. Se você quer saber mais sobre esse filme, a gente também já tem uma análise detalhada aqui no canal. Do you think he'll ask me again? But do you love him? I care more to be loved. E aí, curtiu esse conteúdo? Já conhecia essa lista de filmes? Sabia desses dados históricos, dessas diretoras? Faz o seguinte, usa o espaço aqui embaixo para deixar o seu comentário sobre a lista, sobre os filmes, dar sua opinião sobre um, sobre outro filme, enfim, sobre o que você quiser. Também não esquece de curtir o conteúdo, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal do meu tio Oscar sobre academia, sobre cinema em geral e, claro, sobre Oscar. E eu te espero aqui. Até lá!